Bem-vindos, queridos companheiros, amigos estudiosos. Boa noite a todos. Olá, pessoal. Tudo em paz. Mais uma aula que se inicia, né, Márcia? Espero que vocês estejam muito bem. E conforme anunciado, hoje nós temos uma aula um pouco diferente, né? Para os que já nos acompanham, estamos aqui no nosso curso Despertar da Consciência, de todas as quintas às 8 da noite. Para os novos, sejam todos muito bem-vindos. Espero que gostem aqui. Hoje a gente tem uma aula um pouquinho diferente. Nós temos aqui o prazer de receber... é para aí que eu olho? Ok. Nossa. Então tá bom. A gente está se adaptando à nova mídia aqui hoje, Okay. né? A nova forma de apresentação. Então... O Sebastião que pode achar estranho, a gente está olhando para lá, viu, Sebastião? Mas é porque... Fala, né? Vamos lá. Então, recomeçando aqui com um direcionamento diferente para vocês. Estamos aqui no nosso curso Despertar da Consciência, autor do livro Sebastião Camargo. E hoje a gente recebe Sebastião aqui. Temos o privilégio, né, Márcia? Privilégio, a honra e a alegria de ter o Sebastião aqui. Então, quanticamente, né, Márcia? Porque, né, Sebastião? Com certeza. A gente brinca muito com o pessoal, assim, nós estamos nessa pandemia aprendendo na prática o que é ser quântico, né? Estamos nessa interação constante com os nossos queridos companheiros de luta e de aprendizado, né? Uhum. Então, fale, Márcia. Então, eu acho que a gente pode começar. Hoje nós vamos fazer um encontro um pouco diferente, tá, pessoal? Aquele ritual que nós fazemos durante as nossas aulas, hoje vai ficar um pouquinho diferente. A partir de quinta-feira a gente retoma, mas é porque hoje é um dia especial. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Sebastião Camargo, autor do livro que nós estamos aqui estudando e que vamos continuar o ano trabalhando o livro. E nada melhor, na minha opinião, na nossa, do que começar esse ano e o estudo desse livro com o autor, com a nossa inspiração aqui. Então, Sebastião, a gente passa a palavra para você agora, para você se apresentar, e depois a gente vai fluindo aí em algumas perguntas em relação à principal inspiração que você teve no desenvolvimento, na escrita e na elaboração dessa obra aqui tão bacana. Tá bom? A gente passa a palavra para você. E se alguém quiser fazer perguntas, pode fazer no WhatsApp, ali né? Passa uma mensagem. Ela passa a mensagem e a gente faz aqui para o Sebastião, viu? Tá bom? Nesse minutinho, eu vou só perguntar, pessoal da equipe, se tiverem perguntas para o Sebastião, se possível, aí vocês passam aqui para a gente, tá bom? Se puder anotar, tá ótimo. Então o pessoal aqui já está avisado. Vamos lá, a palavra é sua, Sebastião. Fique à vontade. A casa é sua. Aos queridos e amigos net-espectadores, os internautas, é uma alegria imensa estar com vocês, em especial aqui com os nossos irmãos de jornada, de milênios sem conta, a Márcia e o Clóvis. E estar com vocês, mesmo virtualmente, no Seja Barra, é uma honra muito grande. E falar do livro Despertar da Consciência, para nós não é tão difícil, porque podemos dizer que o livro somos nós. É uma fração de nossa própria consciência que, através dos milênios, fomos angariando recursos e, após compulsar nos últimos 30 anos mais de 1.700 livros, fizemos uma síntese inicial como uma base, e a tríade ou as questões é o que é, para que serve e como usar seria este, mas deixamos para mais tarde. Esse é querer, saber, amar. Querer é fazer convergir todas as potências do ser, todo o energismo para o alvo que nós queremos atingir, para aquilo que nós queremos conquistar. E saber, eu preciso conhecer as forças e as leis, para que eu não fique aprisionado na própria criação. E amar é fazer. Então, se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. Então, o livro, a base também fundamental, em 5 pilares.
tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Tudo que existe em Deus é vivo e sente, desde o mais ínfimo fascículo de luz ao mais elevado astro. E tudo que existe em Deus, vivo, é regido pela mesma lei. A mesma lei que rege o micro, rege o macrocosmo. E tudo é solidário, sempre os mais experientes ajudando os menos. E o menor movimento do mais ínfimo ser interfere no conjunto. Como bem afirmou Allan Kardec em Obras Póstumas, um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Como somos sempre a soma de muitos, segundo Emmanuel, sempre estamos manifestando milhares de seres e milhares também nos manifestam. Se a nossa trajetória foi do átomo primordial, da mônada primeva, do espírito como princípio inteligente ou matéria-prima do cosmos, e já somos um espírito com quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles, com certeza, se aprendermos a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em nós, o livro das metamorfoses do ser, ele nos dirá o que temos sido e o que seremos, segundo Leon Denis. Então, estamos aqui para trocarmos ideias como livres pensadores. Hoje eu estou Sebastião Camargo, mas já estive tantas coisas e lembramos de nossa história de forma muito viva nos últimos 12 mil anos, desde a Atlântida até a atualidade. Pedimos nesta encarnação, que foi a mais ousada de nossa história, para voltar nos mais profundos abismos de nossa consciência, para se misturar com o charco e depois voltar na direção da luz. Já fizemos isso e estamos no caminho de volta, arrastando tudo que podemos, sem envergonhar-se do nosso passado, sem condenar-nos por coisa alguma, e convidando tudo e todos a caminho da angelitude. E como eternos aprendizes, aqui estamos para trocar ideias como livres pensadores. Que maravilha. Maravilha. Com as palavras de Sebastião, elas nos trazem a sensação, e é a verdade, mas a gente ainda desconhece, que toda a verdade, toda a pureza e todo o amor já se encontram dentro de nós. Então, o que nós costumamos fazer durante os cursos e trazendo os livros é nos esforçarmos para que a gente possa traduzir essas palavras tão bem colocadas, tão bonitas, que mexem com o nosso coração, mas não só isso, que passem para as nossas ações. Então, quando o Sebastião traz toda essa riqueza já presente dentro de nós, isso traz um aconchego e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande, né? Porque, a partir do silêncio, da observação interna, dessa paz, de olhar para dentro, um novo olhar sobre nós, a gente vai poder enxergar a cada vez mais todas as ferramentas materiais, espirituais e imateriais, né, que eu já disse, para que a gente consiga os nossos passos aí de evolução. Superar nossos desafios, né? Então, o que a gente traz aqui nossa natureza é pura, nossa natureza é amorosa, nossa natureza é luz, você falou de luz, e vamos continuar trabalhando, nos esforçando com esse olhar interno, com esse olhar silencioso, amoroso conosco, para encontrarmos todo esse potencial, todo esse poder, toda essa beleza, esse amor, essa luz e esse poder. E isso também traz um outro ponto, que é, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente olha para as aflições do mundo e muitas das vezes nós mesmos, eu vou dizer que muitas vezes eu mesmo me questiono, será que está tudo certo? Será que é assim mesmo?
Mas será que tem que ser dessa forma? E de uma forma mais, assim, um ponto de vista mais agressivo desse olhar é: nossa, estamos sem controle. Cadê o controle? Cadê a inteligência? Onde ela está, já que nós estamos vivendo tantas vezes momentos tão aflitivos, tensos, muitas vezes a gente traz a palavra caos, né? E nas suas palavras a gente se conforta de novo. Faz parte. Está tudo certo no momento certo, na hora certa, e nós aqui aprendendo da melhor forma possível. A ter cada vez mais o controle, tentar ter cada vez mais o controle. Esse é um das nossas metas, Sebastião, com o grupo que nos acompanha. Como a Márcia falou, estamos muito sintonizados aqui. Antes dela falar um pouquinho, veio na minha mente assim: o que o Sebastião tem a dizer para a gente, esse grupo, que está buscando esse controle, essa superação dos desafios de uma forma organizada, equilibrada, a busca da ação, no amor, na superação de si mesmo, né, do seu autoconhecimento. O que você tem a dizer para nós, Sebastião, sobre essa busca que todos nós temos nesse mundo que nós vivemos materializado, que traz tantas dificuldades de controle e de equilíbrio a gente? Isso nos remonta à nossa história, porque no passado nós queríamos destruir, simplesmente aniquilar o que achávamos que era negativo. E isso vimos com Krishna, com Buda e com vários outros. E hoje sabemos que tudo, desde o mais ínfimo fascículo de luz ao mais elevado astro, são expressões do amor, são expressões de Deus. Então, o momento não é de destruição, é de transformação, ou de transformarmos-nos na ação. Então, quando olhamos o nosso passado, a mínima coisa, ou o mínimo que podemos admitir é que aprendemos como não fazer, se concluirmos que não acertamos quase nada. Tanto que quando fomos rever as nossas memórias, a única coisa que pedimos para não nos equivocarmos mais uma vez: nos mostre só o que deu mais ou menos certo. Não mostre aonde nos equivocamos, porque nós vamos nos dilacerar outra vez. Então fizemos uma coletânea do que deu mais ou menos certo desde 8, 10, 12 mil anos atrás. E na busca do que deu certo, juntando num feixes, agora com Joana de Ângeles. Eu estou aqui para corrigir alguma coisa, mas com as atitudes atuais. Com o que eu faço agora, eu estou reconstruindo ontem e, ao mesmo tempo, construindo o amanhã. Se num dado momento Joana de Ângeles nos convida a quase que dizimar esses seres, atualmente, ou desde há um bom tempo, ela nos convida a acolhê-los, a não se envergonhar deles. Não existe nada de promíscuo ou inferior dentro de nós. Estamos colocando no segundo livro, com Joana de Ângeles, o que a Márcia disse agora há pouco, as respostas mais claras existem em nós mesmos. Normalmente queremos buscar fora o que já possuímos dentro. E para encontrar esse livro, esta base, essa essência que já somos, da qual, como almas encarnadas, somos uma diminuta fração, ou um ponto de autoconsciência pura, no dizer de Joana de Ângeles. Então, no segundo livro, estamos colocando de 3 formas. O que é, para que serve e como usar. É toda a tônica do livro. Mas, num dado momento, escolhemos 3 frases: intenção, atenção e intensidade. Então, se eu tenho a intenção de ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, que é a pauta proposta pelo Espiritismo,
como eu posso me condenar pelo ontem se eu fiz o melhor que estava ao meu alcance? E como eu posso olhar para este momento que estamos aqui agora, amanhã, e condenar-me por alguma coisa? Então, 3 coisas precisamos admitir em Deus, segundo vários autores, que Ele é a suprema sabedoria. Então, não tem nada de errado ou equivocado na sua obra, nem na sua lei. A lei é perfeita, a obra também. Então, se existir alguma coisa fora do prumo, sou eu que não estou enxergando a harmonia do contexto. Tanto que um item inteiro do segundo livro é isso. A vida é o espelho da alma. Eu estou olhando para mim mesmo. O que eu vejo fora do prumo, o equívoco está em mim. Porque fora de mim não tem nada errado. Nem se eu souber olhar para dentro de mim, também não tem. Sou o que já consegui até este momento. Outra coisa que não tem como negar, que Deus é onipresente. Ele está na cena. Então ele está acompanhando cada detalhe. E é a onipotência incomparável. Se alguma coisa precisar ser modificada, ele está ali para nos capacitar. Não tem como negar esta realidade. Então, se eu tenho a intenção, e a minha intenção é conforme a lei que já consigo compreender, sendo o bem de todos a minha régua, isso é André Luiz, o bem de todos é o eterno princípio. A caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, que é esse bem, indulgência para com as falhas dos outros e perdão das ofensas. Então, se algo ou alguém afirmar que está sendo injustiçado, como nós temos um amigo querido, num dado momento, orientado pelos espíritos, pedimos a ele: saia de onde você está, mude para outro lugar, porque se do contrário você não vai perder só os seus bens, você vai perder a vida. Alguém já tinha sido levado para a espiritualidade no seu lugar, e pensaram que era ele próprio. Aparentemente ele saiu e depois voltou a investir. E agora está pagando uma dívida que ele fala que não é dele. Como não é dele? Foi dada a oportunidade de ele sair da região, bater o pó da sandália e pregar em outro lugar. Insistiu, agora está pagando uma dívida de quase 2 milhões de reais do imóvel que ele investiu onde foi pedido para não fazê-lo. Ou os espíritos se equivocaram, mentiram para nós, a começar por Jesus, ou tudo isso tem um sentido. Então, se Jesus fala que somos deuses, somos de fato. Agora precisamos agir como tal. Se o reino de Deus está dentro de nós, Deus e o Cristo também estão. Então, a mensagem, mediante a sua pergunta, a intenção, quanto mais nobre for a nossa intenção hoje, sem envergonhar-se do ontem, sem culpa nem autopunição, e propor algo que será bom para mim e para o contexto onde vivo, porque eu sou um com o todo, tudo que eu faço vai refletir no todo. A atenção é o que chamamos de estado de presença consciencial, estar inteiro na ação. Então, intenção, a mais nobre. Atenção, o extremo. E agora a intensidade, o investimento que eu vou fazer para acontecer. Se eu fazer um paralelo disso com Marcos 13:33, Jesus não falou apenas vigiai e orai, falou uma coisinha a mais. Olhai, é o que chamamos de intenção. Você observa e tem uma intenção de fazer algo. E depois vigiai, agora atenção. Você selecionou mecanismos e possibilidades, então atenção, esteja atento inteiro. E depois intensidade, que é a ação, que é o que chamamos de orar. Oração é força, Emmanuel. Ação é serviço. Para André Luiz, oração é poder, energia, vibração.
que, em hora, mobilizando seus próprios potenciais, realiza um trabalho de inexprimível significação. E nesse círculo de permutas incessantes entre eu, a alma e minha consciência, ou entre o todo, espírito e outra realidade inspiradora, geramos elementos para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma e para a iluminação da consciência. Então, é essa a proposta, a intenção, a atenção, a intensidade. Excelente. Sebastião, eu estou me lembrando de uma passagem, em várias passagens do livro, onde você traz, eu vou colocar de uma forma um pouco mais descontraída, mas você traz do macro ao micro, e se a gente for do micro ao micro e mais micro, e a menor das partículas, a menor das porções, você coloca a força. Você traz essa palavra, a força. Tudo é regido e formado por forças, né? Se a gente for pegar a menor partícula, se ela é detectável, existem forças que uniram algo e a partir daí se tornou uma partícula subatômica ou uma partícula muito pequena. Então você fala de forças. Agora você traz para a gente, nessa sua fala, forças também, não é? Porque quando você fala de intenção, intenção também é uma força. Atenção também é uma força. Quando a gente fala muitas vezes de intenção, atenção e intensidade, não são coisas, não são simplesmente ações, são forças mentais, espirituais, força do pensamento, força de sentimento, né? Sentimento mais elaborado. Vou deixar até a emoção um pouco de lado, mas eu vou trazer o sentimento, que é a elaboração das nossas emoções, e dentro desse pacote nós vemos forças. Então, na realidade, o que nós estamos trabalhando o tempo todo, o que devemos trabalhar com mais intenção, e eu não, toda hora tinha uma palavra aqui na minha mente, se agrupando a esse trio, esses pilares que você traz aqui, que não só a intenção, mas a percepção, né? Porque a gente para intencionar, desenvolver a atenção e intensidade, se a gente não está no silêncio, não está na calma, porque, como diz a Joana, uma mente aflita não encontra solução, não enxerga, né? Então, esse silêncio e essa percepção ajuda, é uma força, né? Nós desenvolvemos isso através de uma vontade, que também é a força aí que move tudo isso, né? Olha quantas forças. A gente não está falando de comprar algo para resolver os nossos desafios. A gente não está falando de encontrar pessoas, a gente não está falando de desenvolver algo. Nós estamos falando das nossas forças. E essas forças são forças mentais, são forças espirituais. A nossa vontade, a nossa intenção, a nossa atenção. Quando você fala de atenção, e sem a atenção, a gente não realiza, né? Sem a atenção, a gente não realiza, nem espiritualmente, nem mentalmente, e também não biologicamente. Porque a atenção, quando ela é trabalhada a nível mental, neurônios, aí sim ela se faz e ela se realiza. Sem a atenção, a gente não realiza. Só para dar um exemplo, isso tem um exemplo dos livros de neurociência agora que trazem isso, né? Se você passa o olhar rapidamente por alguma situação, você passou o olhar, imagina eu aqui, nesse momento na aula, passando o olhar sem atenção. Eu não absorvi. Não percebeu. Eu não percebi, eu não criei nenhuma intenção, não tinha atenção, eu simplesmente não absorvi. Eu não queimei neurônios, como diz a gente, as sinapses não colapsaram aqui, não se juntaram. Então, com a atenção, segundo os nossos estudos científicos aí, dizem que se a gente realmente dá atenção a situações, por pelo menos segundos que sejam, então para a gente ver que não precisa ir de um tempo e de uma elaboração tão longa, né? Mas segundos, até 15 segundos de atenção para determinadas situações,
ou fixação de um pensamento, ou então corporificar uma emoção, já é suficiente para a gente então desenvolver a atenção e até a intensidade. Porque sem a percepção, a intenção e a atenção não tem nem intensidade, né? Resumindo aqui na minha fala, são forças. São psiquismos que estão sendo construídos e cada vez mais elaborados, e na medida desse crescimento, dessa elaboração, eles vão se complexando mais e atingindo esses estágios de mais atenção, mais ação, mais amor, mais... Estamos no caminho? É por aí? É por aí, Sebastião. Como é que... Fala um pouco do psiquismo, né? Da evolução do psiquismo, como é que você vê de onde viemos, para onde vamos? O segundo capítulo do próximo livro é como se fosse uma síntese do livro, né? O primeiro livro, Despertar da Consciência do Atma ao Anjo. Então, o Despertar da Consciência de Sal da Terra, a Luz do Mundo, tem no seu segundo capítulo o item de sal da terra à luz do mundo. Então, se o primeiro é uma viagem, foi do átomo ao anjo, o outro não é viagem, é transformação sem sair do lugar. Então, é de sal da terra transformando-se em luz do mundo. Então, veja o que nós encontramos em Joana de Ângeles. Evangelho é força, vitalidade e vida. Quer dizer, não tem nada em parte alguma do universo que não seja filho do Evangelho. Ao mesmo tempo, ela fala que na expressão o Evangelho se faz amor. O amor é a força mais potente do cosmos e, ao mesmo tempo, a mais sutil. Ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Ela afirma que antes do amor não existia a criação. Em Deus, é o que chamamos inicialmente essa força, o Verbo Criador. A criação inicial do Verbo é o psiquismo divino. E do psiquismo divino nasce o Espírito, a matéria-prima do cosmos. E veja, interessante, com Joana de Ângeles. Na sua complexidade, a energia que é vida, ela constitui-se do psiquismo divino. Isso está no primeiro livro. Então agora veja no segundo. O amor é um prolongamento do psiquismo divino. E Carlos Torres Pastorino fala que o amor é a reunificação das mônadas, desses fascículos de luz que saiu do psiquismo divino, em unidades cada vez mais amplas. Então, quando nós falamos que Evangelho é força, vitalidade, força é a lei, o verbo criador. Vitalidade é o psiquismo divino, que começa a fracionar-se em partículas que, ao reunir-se em duas ou mais, segundo Jesus, forma o amor substância, a matéria elementar. E com ela, nós estruturamos e encontramos, antes falávamos por intuição, e encontramos, e acrescentamos outro dia com Leon Denis, ele fala, existe um fluido mais sutil do que o éter. E esse é o psiquismo divino. Então, do psiquismo divino nasce esta matéria-prima que vai gerar o próprio éter. E quando falamos de éter cósmico, estamos falando do Akash, onde está todas as memórias no cosmos. Então, a primeira coisa, para que ninguém alegue ignorância, nós memorizamos a lei para cada etapa. Então, eu memorizo trabalhando para alguém, construindo as memórias de alguém e aprendo a me comportar como uma partícula constitutiva do fluido cósmico, por exemplo, do fluido universal, da matéria mental, da energia mental, bioenergia, dos infracorpúsculos, dos quantos. Primeiro eu memorizo, vou lá e executo. Porque Miramês, Hamed e outros falam que nós não temos a lei cósmica em nossa consciência, temos a lei que já vivemos. Então, o que já colocamos na prática, pelo menos foi o que Sócrates deixou a entender.
quando alguém pergunta a ele alguma coisa da qual ele desconhecia, fala, em relação ao que você perguntou, só sei que nada sei. Agora, em relação ao que já sou, tanto que falava para ele, eu subordinei o guarda, então lá tantas horas da noite ele vai abrir a porta da prisão para você sair. Fala, mas quem está aprisionado? Eu não estou. Meu corpo pode estar. Então ele sabia que era. Então, alguém falar que ele disse que nada sabia, não, a respeito dele, o que ele já assimilara até então, isso já sei, mas fora do meu contexto, só sei que nada sei. Então, quando percebemos que não existe nada que não seja evangelho em todo o cosmos, e pensamos que vivenciar o evangelho, vamos pegar aqui um trecho para vocês verem. Indulgência. Capítulo 10º do Evangelho, item 16. Como aplicar isso na prática? Junto com ele. A indulgência atrai, acalma, reergue. O rigor, o julgamento, afasta, desencoraja, irrita. Então, se eu preciso de um campo de aconchego para que eu possa atrair os que sofrem ou os que têm menos conhecimentos. Então não pode ser um ambiente que não seja o que Jesus recomendou. Benevolência, quer dizer, é um plano de promoção do ser. Benevolência é quando eu faço algo para promover o contexto, a mim e o contexto inteiro. Benevolência. Indulgência, eu não vou me interessar pelas falhas, mas sim ver o potencial do ser. Então, com isso, eu vou atraí-lo, vou acalmá-lo e vou reerguê-lo com esse propósito benevolente. E perdão das ofensas, eu vou permitir que ele comece de novo, que ele faça outra vez. Então, quando falamos, eu amo você, ama mesmo? Amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. Amar não é fazer pelo outro o que lhe cabe fazer. Porque o ser que se sente amado é aquele que recebe pronto. Pelo menos é o que vemos por aí afora. Então, quando eu amo de fato, a piedade, juntamente com a indulgência, vão me mostrar a situação, coadjuvada pela benevolência, pela misericórdia. E vai me transportar, como Pietro Baldi nos ensina, para dentro do outro, como uma transfusão de alma. A compaixão me permite visualizar dentro do outro os potenciais, a força, a vitalidade, a vida que ele pode usar para sair da situação, as luzes interiores que André Luiz, em Missionários da Luz, anota com Alexandre. Por mais asfixiante que seja o meio, a situação, trazemos luzes interiores para sair delas. E nós vamos lá e ativamos. E amar é quando eu saio de dentro da criatura e crio as condições para ela exercitar. Aí ela quer exercitar a paciência. Aí a vida cria uma situação, segundo Joana de Ângeles, porque a vida vai criar todos os meios. Ela cria uma situação onde a pessoa começa a ser convidada para a impaciência. Mas ela não pediu paciência? Paciência, segundo Joana de Ângeles, é a ciência da paz, a tranquilidade interior. Se o dever é a lei da vida, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, se ele reflete na prática todas as virtudes são filhas da fé. E se é lei da vida, a tranquilidade interior só pode ser percebida quanto eu cumpro fielmente os meus deveres. Então, a paz de consciência à luz do dever cumprido é o que chamamos, de fato, de paciência. É a virtude que tem a capacidade de organizar todas as demais. Agora, se eu não sei onde começa o desenvolvimento, onde termina, e seguir cada etapa com essa ciência da paz,
eu atropelo todas as etapas. Se eu tenho a humildade como alicerce, a consciência como estrutura e a paciência como arquiteta, tudo se torna perfeitamente realizável. Nossa. A gente isso lembra a questão de Cristo no não julgueis para não ser julgados, né, Sebastião? Exatamente. Nós vivemos num mundo onde julgamos o tempo todo. E nós falamos muito aqui, baseado no teu livro, e por que não devemos julgar? Porque aquele psiquismo está naquele momento, daquele jeito, justamente acumuladas todas as experiências que ele teve até agora. Então, o não julgar é nesse sentido. Aquele psiquismo não pode dar mais do que ele já aprendeu, do que ele já experienciou. E nós normalmente temos um olhar de criticar aquela atitude ou aquela forma de agir sem olhar as nossas mazelas, normalmente. Então, você concorda que isso é um exercício que a gente pode praticar no nosso dia a dia, olhando para o nosso irmão e aceitando por esse olhar e por nos olharmos e vermos as nossas dificuldades? Com certeza. E como eu disse, o item do segundo livro, A Vida é o Espelho da Alma, quem estudar esse item não precisa estudar o resto do livro. E se após estudar esse item e ainda assim quiser julgar alguém, não entendeu coisa alguma. Porque tudo que eu vejo fora, como eu disse, em desarmonia, é o que não está em harmonia em mim. Há 3 concepções que precisamos reconhecer no espírito, segundo Rossini, na Revista Espírita de Allan Kardec: a harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia é a lei que governa o cosmos, o Evangelho. A ciência nos esclarece acerca do força, vitalidade e vida. E a virtude nos educa. E a virtude é o que eu vou construir na prática à luz do Evangelho. Então veja uma situação no Evangelho segundo o Espiritismo, que está a partir do item aqui, perdão das ofensas. E vai estar mais exatamente: não julgueis para não ser julgado. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Veja a profundidade disso. E tem alguém que nasceu no berço espírita, que já passou por esse evangelho umas 300 vezes, eu creio que não enxergou. Porque veja, a censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoas cujos atos estamos criticando. E agora veja o peso daqui para frente. O último, que é desacreditar a pessoa que estamos criticando, esse último motivo nunca tem desculpa. Quer dizer, jamais podemos usá-lo. Então, o último nunca tem desculpa, pois vem da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável, quer dizer, nem o primeiro sem critério. Pode ser louvável, em certos casos, torna-se até mesmo um dever, se disso resultar um bem. Ou seja, se disso resultar o resgate do pecador. Porque Deus não quer a morte do pecador. Porque se eu estou num instante para Deus enviar alguém para caluniar-me, qual foi a recomendação de Jesus? Ore pelos que vos perseguem e caluniam. Com Joana de Anjos, não, com Amélia Rodrigues, fica mais claro agora. A oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora. E eu só estou orando para quem está me caluniando, me perseguindo. E eu estou me defendendo por dentro e me imunizando por fora.
E ele disse mais duas coisas. Faça o bem a quem te deseja o mal. E ame quem te odeia. Parece ser complexo, não parece? Orar é moleza, não foi? Porque eu estou criando uma imunização em mim mesmo. E eu posso usar a oração para devolver o bem a quem me deseja o mal, não posso? E com isso fortaleço-me um tanto mais. E só de não desejar o mal, ou não retribuir o mal com o mal para quem me odeia, devolver o ódio com o ódio, só de eu desejar o bem, eu já estou amando conforme está no Evangelho. Então, quando falamos da lição anterior, eu posso censurar alguém, em alguns casos, para resgatar, mas eles falam que eu preciso ter exemplo. Eu preciso ser o Evangelho vivo ou estar vivenciando o que eu vou pedir para o outro experimentar. Fulano, você está fazendo o bolo de uma forma que poderia ser diferente. Você não quer experimentar? Ah, você tem uma outra forma? Pode me ensinar? Tenho e posso. Então, se eu sou o exemplo vivo, ainda o Evangelho fala, eu vou fazer da forma que o outro vai sentir atraído, acolhido e vai reerguer-se. Então, quando nós percebemos que tudo que julgo e condeno, com Emmanuel, isso está no primeiro livro, Despertar da Consciência, tudo que eu julgo e condeno, eu gravo nos tecidos mais sutis de minha alma todos os mecanismos para daqui a pouco passar pela mesma coisa que agora condeno. Eu vou ser medido com a mesma medida e ainda com agravante. A quem mais foi dado, mais será exigido. Então não vai ser pedido a mim, por isso ser indulgente para com o outro e rigoroso para consigo. Então não posso condenar no outro aquilo que desculpa em mim. Além de estar nessa lição do Evangelho, está em Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919a. Ou nós conscientizamos disso, que nem a nós mesmos devemos ser tão severos, porque o amor é ao próximo como a si mesmo. Então, se eu sou indulgente para comigo, eu vou acolher essas imperfeições. Vou acalmá-las e vou reerguê-las. Joana de Ângeles. Então, eu acolho e vou ressignificá-la. Desespero vai ser permeada pela esperança. E Joana de Ângeles é o máximo quando fala de virtude, Márcia e Clóvis. Primeiro eu pensava que virtude era uma coisa sutil, que você não pegava. E agora vem a Amélia Rodrigues, na obra Pelos Caminhos de Jesus, fala que virtudes são entidades de alta hierarquia. Entidades. Então, em mim, é alguma coisa. E Joana fala, ó, a paciência gera autoconfiança. E como a autoconfiança é filha da paciência, ela quer imitar a mãe, não quer? Ela fala, a autoconfiança gera mais paciência. Ela fala, a plenitude gera a gratidão. A gratidão gesta a alegria, que gesta a esperança. E para Joana de Ângeles, esperança é a doce presença do amor. O amor não é força, vitalidade e vida? Então ela vai trazer matéria-prima e a lei. Por isso que, se perdermos a esperança, aí complica. Se perdermos a fé, que é mãe dela, complicou ainda mais. Mas se mantivermos a fé, a esperança, e exercitarmos a caridade, que é a nossa autoiluminação, não tem como dar errado. Então, com vários autores, por exemplo, com Bezerra de Menezes, corrijamos em nós o que nos aborrece nos outros. Olha. Emmanuel,
Normalmente nós amamos no outro a nós mesmos. O dia que ele nos contraria, aí já não amo mais. Joana de Anjos, o outro está reagindo contra o seu comportamento. E o mais pesado é do Evangelho. Se você for observar, foi você que começou esse negócio. Você está acusando o outro que ele está sendo injusto. Lá no fundo, se você for observar, você o atraiu hoje porque você começou essa encrenca no ontem. Acho que a mínima coisa que nós podemos perguntar é o que Paulo de Tarso, após cair do cavalo, literalmente, perguntou: o que queres que eu te faça? Eu estou vendo aqui um vizinho, estou vendo aqui um esposo, a esposa, filho. O que queres que eu te faça? Eu sei que tudo que existe são suas expressões. Que eu estou vendo fora, o que não consigo enxergar dentro. Ou basta assistir aquele trechinho do filme do Divaldo, onde Joana de Anjos chega para: talvez, Divaldo, você vai perceber quando desencarnar que tudo isso só existiu para você. E a luta nunca foi entre você e os outros, sempre foi entre você e você mesmo. E eu fico imaginando tantas obras de Joana, por Divaldo, e o filme A Cela não, Cabana. Eu falo, mas tem um Deus particular para cada um, Cristo para cada um, Espírito Santo lá, que é a essência particular para todo mundo, e é daquele jeito, é atendimento VIP para todo mundo. Eu nunca vi algo mais encantador do que Deus e a própria lei, porque ele está em tudo, e se você for olhar, você está vendo o todo na mínima parte. E não existe a coisa mais incrível, porque primeiro eu vi no Livro dos Espíritos, para quem explorar a questão 455 vai perceber. A alma sai do corpo. Ela olha para um lado, vê o seu espírito, e para o outro vê o seu corpo. Então ela não é o espírito e nem o corpo. E os laços, no plural, que os unem. Um que liga a alma ao seu corpo, e outro que liga a alma ao seu espírito, que é a sua consciência. Quando ela vai afastando do corpo e aproximando da sua consciência, do espírito, o corpo não tem mais influência sobre ela, ela tem a sua emancipação. E aí ela começa a olhar para o corpo e ver o interior das células. Para você que é cientista, Márcia, já pensou? E isso ninguém me falou. Depois que eu vi isso, eu vejo isso. Quando eu falo da célula, das mitocôndrias, eu estou dentro da célula em tempo real. E quando você fala em Jesus, o Cristo de Deus, não usando palavras vãs, conforme o que você fala, você está enxergando com os olhos dele a humanidade, por exemplo. Não existe nada mais incrível do que você olhar o mundo com os olhos do Cristo. E você vai perceber que você é o próprio mundo. E se você expandir a ideia, olhar para o cosmos, você vai perceber que é o próprio Criador. E uma sensação de cuidado que ele mesmo teria se estivesse em seu lugar. Então, o que mais diante de um julgamento que eu posso falar? O que farias tu, Senhor da vida? Ou Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, se estivesse em meu lugar? Fantástico. Nós podemos... Você entende que o psiquismo de um espírito como Jesus, que plasmou o nosso planeta, por exemplo, e que é responsável por todos esses psiquismos que aqui habitam, levá-los à emancipação, você vê nós temos uma visão de Jesus, aquela pessoa que veio há 2000 anos atrás, materializado e tal. Você já vê Jesus como esse psiquismo maior, que está em tudo também, no que diz respeito ao nosso planeta, a todos nós, por isso ele está na vida de todos, assim como Deus está para o todo, para o universo?
Exato. Nós tivemos alguns desdobramentos, a gente evita falar deles, mas tem hora que são necessários. Porque se alguém duvide, é só experimentar. Então, um deles foi quando nós estávamos numa situação difícil e ele veio sem julgamentos e nos apontou novos cenários. E um outro, quando estávamos escrevendo o livro, né, fazendo os ajustes, ele nos mostrou a evolução de um ser, de um peixinho, no fundo dos oceanos, até transformar num gato, em tempo real. Uau! Só que, quando estamos na dimensão do espírito, não tem esse tempão que é bilhões de anos para nós aqui. E depois, olhar o mundo com seus olhos. Aí não tem, a coisa é descomunal. E perceber que quando falamos de Jesus, com todo o respeito que lhe temos, ele é uma fração do Cristo, como a alma é uma fração do Espírito. Se você pensar, se você sentir, você cria um hormônio. Então Jesus é como se fosse um hormônio da mente crística, que veio conversar com as nossas células, ser a lei para reger as células. Então, quando falamos, e eu sempre gosto, às vezes no final de uma frase, dependendo da gravidade, eu falo Jesus, vírgula, o Cristo de Deus. Paulo veio de onde? De Tarso. Jesus veio de onde? Do Cristo. Isso é Carlos Torres Pastorino em Sabedoria do Evangelho. Ele fala que Jesus é o médio do Cristo. Cristo é o governador supremo do planeta Terra. Mas, segundo Emmanuel, ele não é o governador do sistema solar. Então, tem outros Cristos governando outros orbes, um governando o sistema solar, e a coisa vai ao imensurável. Então, quando nós entendemos só uma de suas mensagens, tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que eu fazeis. O mais pequenino que eu conheço até o momento é o princípio inteligente do universo, que é a matéria-prima do cosmos. Se você pega uma porção e, ao mesmo tempo, qualifica com a sua inteligência, seus sentimentos para um nobre propósito, isso eu estou fazendo ao Cristo. Agora, se você desvirtua, é a Ele também que estamos fazendo. Não sei se você, Márcia, se você, Clóvis, se os netos, espectadores, internautas, já sentiram isso. Tem momentos que você sente uma alegria indescritível, às vezes chora e não sabe o que é que está acontecendo. Ou uma dor dilacerante que você não sabe de onde veio. E eu costumo dizer, quando você sentiu alegria indescritível, alguém fez uma boa ação em algum lugar acima da média, porque reflete no contexto. E quando alguém sente essa dor dilacerante, alguém, no mínimo, deixou um tomate apodrecer na geladeira. Eu estou sentindo a dor dos meus semelhantes. E já que você lida, Márcia, com os infinitamente pequenos, Pietro Baldi, em A Grande Síntese, no capítulo 71, fala do fator psíquico na terapêutica. Só um minutinho. Repete essa frase que tivemos uma... Em Pietro Baldi, na obra A Grande Síntese, no capítulo 71, que fala do fator psíquico na terapêutica. Quanto mais matarmos os vírus, mais doenças teremos. E Louis Pasteur, Claude Bernard, Pasteur negou isso quase a vida toda, mas no leito de morte pelo menos reconheceu. Eles falam que não são os vírus, bactérias, micróbios, vermes ou qualquer outro micro-organismo que geram doenças. O ambiente é que torna. Tanto que nessa pandemia, quem matou não foi o vírus, foi a reação contra ele, que nós chamamos de inflamação. Isso matou várias pessoas. Agora, ele não. Ele é um filho de Deus como eu, já fui um vírus. Como que eu posso receber um pequenino, um dos mais pequeninos irmãos de Jesus do reino
mineral, porque ele está na fronteira do reino mineral com o vegetal. Eu já recebo ele com bomba atômica, com guerra química. Falei, mas que negócio é esse? Falaram que tudo é filho do amor, que tudo cresce e evolui. Agora eu chego aqui e querem me explodir. Quando eu vi pela primeira vez com Miramês, com Ramatiz, ninguém consegue matar um vírus. Ele tem 3 cópias. O equivalente ao físico, ao perispírito e à consciência. Podemos até destruir as 2 primeiras, mas a consciência de um vírus ninguém destrói. É da lei. Então, quando nós entendemos essa realidade e procuramos, nas mínimas coisas, pedir Jesus a sensibilidade para fecundar a nossa essência e para que a desenvolvamos, conforme a Márcia disse no início, essa percepção, aí eu vou enxergar todas as coisas com os seus olhos e vou procurar no extremo mesmo do meu parco saber, mas vou fazer o extremo com o mínimo que já compreendo. E fazer de tal forma agora que se daqui a pouco eu perceber que dá para fazer melhor, não ficar me condenando pela atitude anterior. Então, ter a certeza que fizemos o máximo com o mínimo agora, visando o aproveitamento total dos recursos, o não desperdício, né, e etc. Você respondeu agora a pergunta que acho que todo mundo deve estar se fazendo, né? Por onde começar? O que fazer? Porque isso realmente, essa percepção e esse novo olhar, trazer o olhar de Jesus, mas é numa sintonia diferente, né? É uma percepção e com uma intenção diferente, né? Eu acho que isso responde à pergunta de muitos. Por onde começar, ou recomeçar, ou continuar, melhor assim, né? Como é que eu posso continuar melhor? Então, essa sua fala trouxe um caminho, porque até então, eu acho que nós pensamos diariamente como é que eu faço para me higienizar mentalmente, microbiologicamente, sentimentalmente, porque, não é? Eu preciso me comportar assim, e nós ficamos nos penalizando e procurando formas de nos higienizar, né? Através, muitas vezes, de mecanismos punitivos. Eu vou acabar com isso, eu vou acabar com aquilo. E você traz uma forma muito amorosa de continuarmos, né? Aumentando o nosso nível de percepção. Você falou muito de paciência, você falou muito de amor, falou de forças, de benevolência. Aliás, tem uma pergunta da nossa querida Pamela, que não podia deixar de estar presente, né? Ela é fanzoca do Sebastião. Ela pergunta, nesses últimos 8 minutos que nós temos, ela pede para você comentar, dentro dessa linha que a Márcia acabou de falar, sobre a benevolência. Você já até teceu alguns comentários, e como é que a benevolência pode nos trazer essa busca dessa amplitude espiritual, dessa cura das nossas almas e do equilíbrio que nós buscamos em nossas vidas. Isso é muito simples, Pamela, e todos os demais que nos dão a honra, né, de estar sintonizados neste momento, e depois que terminarmos, que a live vai ficar aí à disposição. Então, quando falamos de benevolência, e André Luiz encontramos em Evolução em Dois Mundos, o bem de todos é o eterno princípio. Então, o verdadeiro antídoto contra o mal, o bem. E Kardec, como se dividisse a caridade em 2 situações: beneficência e benevolência. Ele percebeu que nem todos poderiam praticar a beneficência, não teria recursos. Mas a benevolência não tinha como. E foi a tal ponto que terminou dizendo: a caridade é a alma do espiritismo. E Paulo de Tarso e outros luminares também disseram: fora da caridade não há salvação. Aí vem Joana de Ângeles e fala: caridade é a autoiluminação,
De quem eu estou me salvando? De mim mesmo, dos meus desatinos. Então, a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. Se o bem de todos é o eterno princípio, qual a atitude que eu vou tomar agora, dentro da minha intenção, da atenção e da intensidade, que ninguém sairá no prejuízo? E se tivermos que tomar uma atitude por nos faltar o conhecimento e não pode esperar, Joana de Ângeles, em Vida Feliz, tome a atitude que causa a menor soma de prejuízos. E ainda na mesma obra, faça de tal modo que qualquer pessoa que aproximar de ti, que ela não saia do jeito que ela chegou. Ela saia com algo melhor do que tinha até então. Então, benevolência é tudo aquilo que, se fizermos, nós nos promovemos na ação, nos planificamos, e, ao mesmo tempo, esta planificação, segundo Joana de Ângeles, na obra Plenitude, é porque eu estou tentando planificar a humanidade. E na mesma obra ela fala, não é tão difícil. Quando você se ergue em oração para fazer isso, você ergue consigo a humanidade inteira. E como que a ação do menor reflete no contexto, quanto mais amor colocarmos na ação, intencionando o benefício a todos, mais profundo mergulhamos na nossa essência e mais expansão demos a este processo vibracional do pensar, sentir, falar e agir. Perfeito. Então ela deve estar agradecendo. Agradecemos por ela, né? Temos mais uma pergunta, Sebastião. Excelente, Sebastião. Temos pouco tempo, mas como nós abrimos para a pergunta, eu vou fazer rapidinho para resumir. O Lauro pergunta assim, quando você reza por uma pessoa há muitos anos, só que essa pessoa te trai, tira o emprego, desestabiliza toda a família, e você continua rezando sem sucesso, o que fazer? É o que você acabou de falar, querido amigo. Rezar não é orar. Então, a oração, segundo Joana de Ângeles, ela precisa transformar o orador. Então, se essa pessoa, após essa situação inteira, nos pagou com a ingratidão, que neste momento, por exemplo, nós estamos passando por situação semelhante, arriscamos todo o nosso patrimônio espiritual e fomos no abismo resgatar uma pessoa num tremendo desequilíbrio. E hoje ela inverte a situação. E para nós foi o maior presente, querido amigo, porque podemos aferir o tamanho da nossa compaixão, da indulgência, do perdão, de tudo que você possa imaginar. Nós demos quase um salto quântico. E mais ainda, sabemos que tinha um processo obsessivo por conta da saída do segundo livro. E o primeiro a ser influenciado foi o criador da capa do livro. Ele tomou aversão pelo trabalho. E depois, mais alguém que estava encarregado de fazer acontecer. E o pedido de socorro para quem foi, em primeiro lugar, está sendo socorrido? Os influenciadores. Porque, segundo Kardec, pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. E, segundo Joana de Ângeles, num ambiente que haja lucidez, harmonia e o cultivo de valores morais, não tem espaço para obsessores nem obsessão. Os segundos serão socorridos, os influenciados, e com todo o extremo amor. Então, se fizemos tudo para alguém e esperamos recompensa, não fizemos coisa alguma. Porque o amor, segundo Emmanuel,
que funciona é quando eu faço pelo prazer de ser útil. Eu vou progredir sempre, vou encontrar em mim os recursos para a solução de todos os problemas. Então, se tudo que você fez, a oração, segundo Joana, ela beneficia quem ora. Quem está recebendo, recebe apenas estímulos. Então, se o que eu orei para o outro, apliquei em mim, ela funciona. Ela ergue a humanidade inteira. Agora, se eu apenas rezei para o outro e esqueci que a oração primeiro é para mim. Tudo que passa por mim, eu preciso vivenciar primeiro. Eu vou gerar as forças, estímulos de fato quando eu coloco em prática o que eu estou pedindo para o outro. E felizes os que são pagos pela ingratidão. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a oportunidade de provar a sua fé. Perfeito. E se o mundo fechou algumas portas, querido amigo, Deus abre múltiplas. André Luiz fala, se alguém te extraiu uma soma de forma indevida e você não se revoltar, tentar entender o porquê, a vida te devolve 2 vezes mais, no mínimo. Perfeitamente. Excelente. É muita inspiração. Que momento. Acho que foi excelente a resposta, acho que o Lauro entendeu bem. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim. Muito pouco tempo, né, Sebastião, para você, com todo o teu conhecimento, a sabedoria, expressar o que você conseguiu transmitir no livro Despertar da Consciência. Nós estamos, assim, ávidos esperando o segundo livro. Entendeu? Estamos mesmo. Torcemos, parece que vai ser em abril. A partir de abril, não tem tempo fixo, mas a partir de abril ele pode vir a qualquer momento, mas antes do final do ano. Se Deus quiser. Estamos assim ansiosos, né, Márcia? Estamos, e nós queremos aqui agradecer demais a sua presença, o seu tempo, a sua iluminação e essas informações com conteúdos tão ricos e, com certeza, para a gente assimilar um pouco mais esse manancial de informações aí maravilhosas que você trouxe, a gente vai ter que escutar essa live de novo, fazer algumas anotações, porque, em geral, quando a gente assiste, tem oportunidade de momentos como esse, a gente traz uma peneira, né? Quem está realmente com a intenção, com o seu estado de presença e com a sua atenção, traz a sua peneira. O que eu vou sair daqui? O que eu vou levar nessa minha peneira? Porque dificilmente a gente vai levar os 100% que você trouxe. É muito difícil a gente assimilar. Então, as nossas peneiras aqui estão ávidas por deixarem aqui, né? Porque muitas coisas se foram, mas 1, 2 ou muitos pontos... Sementes plantadas. Muitos pontos ficaram. Então, no meu caso particular, eu vou rever, porque eu já tirei algumas que ficaram na peneira, e eu tenho certeza que, olhando com esse novo olhar, com essa nova percepção, com mais atenção, e com a ajuda desse livro aqui, a gente vai poder trazer para o nosso dia a dia essas reformas, essa higienização de uma forma mais consciente, de uma forma mais presente, sem lutarmos contra nós mesmos, que eu acho que é muito comum, né? Nós nos flagelarmos, nós nos culparmos. Eu não aprendi isso ainda, não fiz. Quando é que... Porque a lição, ela está dada, é só viver, né? O manual está presente na nossa consciência. Nós temos o manual. E você aflora esse manual para a gente, né? Precisamos exercitar. Agora botar em prática, né? Tirar essa fumaça que cobre, né? Essa nuvem que cobre a visão que a gente tem da nossa consciência, desse olhar interno. Então, estamos aqui para soprar, né? Isso. Essa higienização a gente vai fazer aqui aos poucos, né? É isso aí. Que maravilha. Estaremos o ano inteiro que momento. Em contato aí, quanticamente, porque ao estudarmos seu livro, estaremos ligados, né, quanticamente. Se possível, todas as quintas estaremos aí ligados. E que você esteja sempre nos inspirando a passar o melhor do conteúdo do livro.
E, se possível, quando aparecer alguma dúvida, uma pergunta interessante, alguma dúvida, alguma coisa que a gente acha que você com certeza vai poder complementar, a gente escreve lá uma mensagem, ou você manda para a gente, ou você aparece aí para nos abrilhantar mais uma vez. E saindo do livro, a Iraci já falou, está ali atrás, ela falou que vai convidá-lo para fazer uma explanação do Sal da Terra, né? Isso, Sal da Terra, Luz do Mundo. Que ele é baseado no capítulo 10 do Despertar da Consciência, né, Sebastião? Exatamente. Que é um capítulo maravilhoso, que fala do processo da autocura, na realidade. Autocura, é. Então, que estejamos juntos ao longo do ano e que você continue, Sebastião, na sua caminhada de luz, trazendo tanto conhecimento para todos nós, os que te acompanham, e que o Mestre Jesus possa estar sempre ao seu lado, te orientando, te protegendo e iluminando o seu caminho. Tá bom, meu querido? Infelizmente, nosso horário já se esgotou. Você quer fazer alguma... Só a nossa gratidão ao Sérgio Barra, vocês, Márcia, Clóvis, a Iraci, todos os demais que estudam o livro, todos os internautas, os espectadores, a nossa gratidão eterna a todos os grupos de estudo, ou a todos aqueles que de uma forma direta ou indireta nos ajudam na propagação da mensagem. E somos um. Namastê. Assim seja, namastê. Um grande abraço, Sebastião. Até breve. Acho que não foi tão frente. Eu vou ter que começar de fazer um print screen aqui e dar uma mostrada aqui. Tá bom, né, moça?